E o Vicente Zotti, especialista em gestão de risco da Pine, já está aqui conosco para esse bate-papo. Vicente, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning News. Sempre um prazer falar contigo, muito bom dia. Obrigado, eu que agradeço, um bom dia. Vicente, estávamos falando aqui sobre esse cenário de guerra, Rússia e Ucrânia. Depois de 5 meses, mais de 6 meses de guerra, a gente vê que os primeiros navios saíram, até mesmo temos notícias de que mais de 1,5 milhão de toneladas de grãos já deixaram a Ucrânia. Parece que está sendo normalizado esse processo de exportação de grãos na Ucrânia. Queria saber como que você está vendo esse momento, né, de retomada das exportações de grãos da Ucrânia. O que isso significa nesse contexto global, nesse contexto de alimentação global? Como que você está vendo esse momento? O que a gente precisa realmente visualizar agora pelo lado da população é uma melhora, né, que é muito importante, da quantidade de oferta de grãos. Então a Ucrânia ela vinha com um problema bastante grave de não conseguir fazer essas exportações devido a esse conflito Rússia e Ucrânia. Então ela tirou muita oferta do mercado exatamente devido a esse cenário de conflito. Então os portos estavam bloqueados, existia ali uma restrição muito grande, por exemplo, para o deslocamento até dentro da própria Europa, né? Então esse é um problema grave que começou a ser diminuído. Até saiu uma notícia recentemente colocando uma possibilidade no mês de outubro da própria Ucrânia conseguir exportar mais 6 milhões de toneladas de grãos do que ela exportou nessa temporada, nesse mês agora, né? Tá concluindo o mês de agosto. Então, esse cenário de uma reabertura dos portos, ela vem muito em conflito com o que a gente tem de informação real sobre exatamente o que há de conflito na Ucrânia, porque se você tem a destruição de alguns portos, e principalmente houve ali regiões de conflito nos principais portos, tirando ali Mariupol, e aí a gente tem algumas situações que acabam sendo conflitantes. Então, se você destrói, por exemplo, o terminal de embarque e desembarque de grãos, não é tão rápido assim para você executar um processo de reforma e reestruturação desse porto e ele voltar a operar. Contudo, então, o ministro da Agricultura da Ucrânia colocou esse ponto, né? E isso daí certamente traz ali um alívio a priori para a oferta, principalmente de milho. Então, o trigo, eles têm ali uma demanda interna e uma produção menor, uma demanda interna maior. Então, a quantidade de oferta que é colocado de trigo, ela é menor que a de milho, né? Então, só para colocar um número para o pessoal poder acompanhar, safra 22-23, né, que está sendo colhida exatamente agora da Ucrânia, expectativa de produção de 19,5 milhões de toneladas, então é uma produção importante, mas como uma referência, a Rússia, que é um grande produtor de trigo, esse tem uma expectativa de produção de 88 milhões de toneladas. Então a Rússia, no caso do trigo, importa mais para a oferta global do que esse cenário da própria Ucrânia. Então a Ucrânia tem essa expectativa de 19,5 e uma expectativa de exportação nesse momento de 11 milhões de toneladas. Só que se ela reverter isso para o mercado interno, ou se não para países próximos, devido à questão de quebras que vão ocorrer ali na própria zona do euro, ela consegue atender melhor essa necessidade. Agora, no caso do milho, aí é diferente. Então, é uma boa notícia, contudo, existe uma expressão, né, que eu não lembro exatamente quem colocou ela, mas ela não é minha, que na guerra a primeira coisa que some é a verdade. Então, eu acho que esse é um cenário que a gente realmente precisa considerar. Uma boa notícia, uma possibilidade de maior exportação, mas nós ainda precisamos acompanhar para ver se isso realmente vai ocorrer. Entendi. Ô Vicente, então, pelo cenário aqui que você traçou, a Ucrânia vai produzir menos, vai exportar menos do que o histórico que ela já vinha trazendo. E aí, isso tem a ver tanto com a guerra quanto com aquela questão lá de fertilizantes, tanto com a questão até mesmo energética. Está tudo isso contextualizado nessa quebra de safra, nessa menor produção. Esse é o grande risco, na verdade, que o mundo está de olho na produção de grãos da Ucrânia? Essa é uma ótima pergunta. O que acaba ocorrendo
Na Ucrânia é um conjunto realmente de fatores, exatamente o que você acabou de colocar. Então nós temos custo elevado de fertilizantes, dificuldade para esse fertilizante chegar, até porque é o seguinte, né, a Ucrânia não é autossuficiente em fertilizantes, por exemplo, nitrogenados. Então quem é o principal player de fertilizante nitrogenado é a Rússia. Então, só por aí você já vê que existe uma dificuldade na aquisição desses fertilizantes. A questão de combustíveis, deslocamento interno, né, dentro do país, chegada de insumos dentro do país também. Então, você chega nos portos, você precisa deslocar para as regiões produtoras. A região de conflito hoje na Ucrânia, ela tem uma grande representatividade na produção de trigo e girassol, principalmente girassol. Então, os óleos vegetais já estão com um balanço ruim e nesse cenário vai ter uma oferta pior. Então, sim, a Ucrânia ela passa por um problema grave de dificuldade no escoamento daquilo que já foi colhido. Existe essa necessidade de escoar, porque precisa entrar a safra nova, né? Então eles estão colhendo, por exemplo, agora, e precisam escoar o que tem dentro dos armazéns para chegar a safra nova e também, durante a passagem do ano, eles conseguirem consumir aqueles grãos e exportar esses grãos. Então, existe sim essa dificuldade em conjunto. O produtor não está capitalizado. Imagina a dificuldade do produtor em ter que comprar insumos, semente, para fazer os manejos, o preparo da terra em meio a um conflito, dificuldade de compras. Então, imagina os preços que estão ocorrendo dentro da Ucrânia. Então, o USDA colocou uma expectativa de 5 milhões a mais de toneladas na produção de milho, conforme o último relatório do USDA, de oferta, demanda e estoques, colocando a expectativa de milho em 30 milhões de toneladas. Nós acreditamos, né, através aqui dos nossos estudos da consultoria, que esse número possivelmente não será alcançado. Que o que pode ocorrer é um estoque final maior dessa safra 21-22, que já se encerrou, para a entrada dessa safra 22-23, mas alcançar esses 30 milhões de toneladas é um número difícil. Como uma referência, né? Então, eles estão colocando, era 25 milhões de toneladas, e eles colocaram agora a expectativa de 30, e da temporada passada, 21-22, a Ucrânia produziu 42 milhões de toneladas. Então, é uma quebra importante, mas eu ainda acredito que, exatamente por esses fatores que eu comentei, logística interna, custo de fertilizante e a dificuldade do produtor em realizar as compras devido à perda do poder de compra, possivelmente nós não teremos esses 30 milhões de toneladas também. E aí, no outro lado, né, se a oferta acaba ficando um pouco mais quebrada, a demanda precisa, né, tem demanda para tudo isso, só que também a questão dos custos acaba aumentando, né, também o preço desses grãos. O que está nessa composição de preços, Vicente? Tem essa questão do alto custo de produção, o custo de produção também dentro de uma situação de guerra, a questão dos navios, que eu imagino que não é fácil de um navio qualquer chegar numa situação ali onde pode ser atacado, onde tem guerra e tudo mais. Então, tem custos adicionais a tudo isso. Na ponta de cá, na ponta de quem compra, né, os países compradores desses grãos, isso está trazendo sinal de alerta também? Acende sinal de alerta nos compradores, esse aumento dos custos, ô Vicente? O Brasil, ele é um importador, por exemplo, de trigo. Então, nós temos uma produção importante aqui de trigo, mas ainda nós somos importadores. Então, para o Brasil, certamente, se você tem uma oferta global menor de trigo, você vai ter que pagar mais prêmio. Então, às vezes, não é a cotação em bolsa que sobe, às vezes é o prêmio, que é a competitividade que você precisa colocar, a força que você precisa fazer para comprar, que vai subir. Lá no caso da Ucrânia, o movimento é um pouco contrário no caso do milho, por exemplo. Então você tem nesse momento, não nesse momento, mas daqui uns 15 dias, né? Vamos ajeitar aqui a frase. Então daqui uns 15 dias nós temos a colheita nos Estados Unidos começando, nós temos colheita na China, então são os dois principais países produtores de milho, e você tem aqui o Brasil também ofertando milho internacional, com uma safra boa, né, uma segunda safra esse ano, safrinha, graças a Deus, tudo deu certo, não tivemos aquele volume de quebra igual ocorreu no ano passado. Então, nós temos aqui uma dificuldade para a Ucrânia, porque ela precisa escoar rápido os grãos e ela também está colhendo os grãos dela. Então, o que ela vai precisar fazer? Diminuir essa chamada de prêmio, né, essa necessidade de prêmio para atrair o comprador para lá. Então, o produtor lá vai receber menos
do que ele já estava imaginando que receberia, com um aumento de custo. Então, por isso que a gente comenta essa perda do poder de compra do produtor. Na Bolsa, talvez a cotação seja a mesma para todos os países. O que está diferindo nesse caso é o prêmio. Então, para os países importadores, a situação do milho, nesse momento, ela não é a pior, não tem o pior cenário. Agora, para commodities, por exemplo, igual o trigo, nós temos um cenário que ele é um pouco mais delicado, que a gente tem, por exemplo, a Rússia como um grande produtor de trigo, mas e essa questão das sanções? Como é que vai funcionar para você poder importar esse volume? Já que você poderia, por exemplo, ter a Ucrânia suprindo essa necessidade, você poderia ter a União Europeia suprindo a necessidade, depende de algum outro país, só que com a quebra na União Europeia e a diminuição da capacidade de exportação da Ucrânia, vai todo mundo sobrar dentro da mão da Rússia e da China. Então, inadvertidamente do produtor que é os Estados Unidos. Então, o trigo realmente tem um balanço mais difícil do que o milho para esse momento. Contudo, o cenário do milho também à frente é muito delicado devido às questões, por exemplo, nos Estados Unidos, que já estão aí até colocadas na estimativa do próprio USDA. Ô Vicente, só para eu entender exatamente, quando você fala que o preço da cotação na tela é o mesmo para todos os países, o quanto o produtor ou quanto o país que vai comprar negocia essa commodity, o milho, o trigo, enfim. O prêmio que você diz, o que é? Valor de transporte? É valor monetário que está incidente nesse outro valor? Porque se a cotação é uma, o prêmio é algo monetário, é dinheiro que vai ter que pagar mais? Ótima pergunta. Eu acho que esse é o grande diferencial de quando a gente visualiza uma informação de tela, que é o que está, por exemplo, na nossa corretora, né, no home broker ali, e o que realmente acontece no físico. Então, o que é o prêmio? Tá? O prêmio é o quanto que tem a mais ou a menos, que pode ser positivo ou negativo, para a originação daquele grão. Então, vamos colocar um exemplo, por exemplo, do milho. Então, um comprador, imagina na União Europeia, México, Coreia do Sul, por exemplo, quer vir comprar milho no mundo. Então, ele vai pegar e tem um custo logístico, que é exatamente o que você comentou, e existe uma questão de oferta daquele país. Então, o país que tem uma oferta maior, ele vai precisar vender mais, então ele não vai necessitar de tanto esforço para comprar daquele determinado país. Aonde que você mede essa competitividade dos países? É o prêmio. Então, imagina que em Chicago, a cotação esteja 640 centavos de dólar por bushel. Então, se você comprar dentro dos Estados Unidos e receber através dos armazéns certificados, você não tem prêmio, porque você está dentro do local, que é a formação de preço, que no caso é Chicago. Se você está fora dos Estados Unidos, então você tem uma diferença de origens. Então, o Brasil, por exemplo, seria 640 centavos de dólar por bushel, mais 90 pontos, que seriam 90 centavos de dólar por bushel, para originar esse grão, por exemplo, em Santos. No caso da Ucrânia, então você tem 640 centavos de dólar por bushel, mais 30, 40 centavos de dólar por bushel. Então, para você originar o grão naquele local, está mais barato do que, por exemplo, aqui no Brasil. Esses números que eu coloquei são números hipotéticos só para a gente poder fazer aqui o exemplo, né? Mas eles têm cotação em bolsa, então você consegue... Cotação em bolsa não, perdão. Tem cotação nos portos, então você consegue visualizar esses diferenciais e aí você consegue fazer com que você tenha ali a origem daquele grão com preços diferentes, apesar da cotação em bolsa ser a mesma para todo mundo. Também haverá, por exemplo, dependendo do contrato futuro, qual é como que surge esse milho, né? Como surge, por exemplo, esse trigo, e no caso o minério de ferro. Então o minério de ferro já é um pouco diferente dessa lógica. Então o minério de ferro tem uma cotação e tem um tag, né, umas letrinhas ali que chama CFR, que é custo em frete na China. Então quando você visualiza o preço da cotação do minério de ferro, já é o mesmo preço para todas as origens desse minério de ferro, já que o preço é no destino. Então, lá no destino, qual é o preço, por exemplo, do minério de ferro produzido para Vale, da BHP, e assim vai, da Rio Tinto. Então, cada commodity tem essa particularidade que você precisa entender. Na hora de formar o preço em reais, por exemplo,
como que é formada através do preço da bolsa, porque não é o preço da bolsa em todas as origens. Então, é o prêmio que vai regular a competitividade de cada país, e dentro da origem, então, dentro do Brasil, por exemplo, existem os diferenciais internos que a gente chama de bases. Então, que é o preço do porto, e também tem o custo, no caso de milho, por exemplo, né, de tirar de dentro do navio, colocar numa zona portuária, da zona portuária deslocar até a fazenda, e ali tem todo esse custo que eu comentei agora, para transformar o preço em reais na fazenda. Né? Então, tudo isso nós vamos comentar no curso que nós vamos ministrar na BMC, exatamente para que o produtor possa entender se o grão dele está num preço competitivo ou não, e se internacionalmente existe algum fator com que faça com que esse preço tenha alguma modificação à frente ou não. Então, apesar de parecer ser um pouco complicado esses pontos, na verdade são eles que determinam a questão da possibilidade, às vezes, de ter mais demanda interna, menos demanda interna, mais demanda externa, menos demanda externa. Então, demanda externa, prêmios nos portos, demanda interna, base regional. Boa. É muito importante isso, né, Vicente? Porque às vezes o investidor, né, o trader, olha o preço da tela, acha que está fazendo algum bom negócio ali, mas tem várias outras questões, vários outros pilares muito importantes antes de tomar uma decisão, antes de fazer qualquer tipo de negociação, colocar efetivamente o dinheiro ali para trabalhar, que pode acabar sendo uma furada ali para o investidor, né? Se não tiver cuidado, se não tiver uma visão mais apurada, né, sobre esses pilares, sobre essas questões, acaba tendo consequências ruins, né? Acaba tendo problemas. Ô Vicente, só para lembrar o pessoal, tá com o QR Code aí na tela, né, sobre o curso, se quiser ter mais informações, o QR Code já está na tela. E eu queria só, antes da gente, só fazer mais umas perguntas para você, rapidamente, porque você comentou sobre a safra, né, sobre a questão da safrinha, que foi muito boa na questão do milho, mas o café está nessa mesma pegada, a gente está com uma mesma perspectiva de produção boa para o café já está mais, está diferente essa situação, porque também é um produto importante aqui da produção brasileira, né? Como é que está essa situação da safra do café nesse ano, ô Vicente? O café ele é muito representativo para o Brasil, até porque nós temos um consumo interno, né, em torno de 22 milhões de sacas de café, aí independente do tipo, né, entre robusto e conilon. Então, para o próprio consumo interno, o café já é importante. E o Brasil é o principal produtor de café do mundo. Então, nós temos um cenário para o café que qualquer oscilação na questão da produção impacta tanto interno quanto externo. Nesse momento, para a safra 22-23, que é a que praticamente já se finalizou a colheita agora, né? Nós temos ali algumas instituições, então nós temos o SDA, nós temos algumas instituições financeiras como o Rabobank e outras consultorias, colocando uma estimativa que, sendo bem sincero, elas dificilmente vão se realizar. E eu não sei também como que eles conseguiram chegar nessa estimativa, realmente eu não sei. Então, a gente na consultoria, a gente faz um tour todo ano, visitando as áreas de café, para exatamente conseguir estimar de forma mais próxima, principalmente a safra de café arábica, que é o nosso maior volume de produção de café, o que realmente pode acontecer. Então, visitando essas áreas, a gente já via que a safra 22-23 não ia atingir 41 milhões, 42 milhões de sacas de arábica. Nossa estimativa era inicialmente de 38, depois com a diminuição da pegação da florada no final do ano passado, a gente reduziu essa estimativa para 35, que é basicamente o número que a Conab colocou nesse segundo levantamento de safra. Então, a gente já vê uma dificuldade na oferta e balanço de café, a oferta, estoques, né, e a questão da demanda, que é o balanço final do café. Então, nós temos já essa visão para a safra 22-23. Para a safra 23-24, o que tem ocorrido? Ocorreu chuvas pontuais no dia, mais ou menos entre o dia 10 e 11 de agosto. E depois, normalmente, dessas chuvas, que elas incentivaram, vamos colocar esse termo, né, a florada do café, então incentivaram ali a planta a produzir uma florada,
A gente já vinha com déficit hídrico, e ainda essas chuvas, como foram pontuais somente naquele período e não com grande volume, não conseguiu gerar reserva de umidade no solo. E aí o que ocorre agora é que a florada ocorreu e as chuvas não estão ocorrendo depois dessa florada para poder vingar, né, para poder fazer com que essa flor vire grão de café no futuro. Então, provavelmente nós já vamos ter em torno ali de 9 a 5% de perda para a temporada 23-24. Então, redução da oferta 22-23, nós já víamos de um balanço ruim, 21-22, e provavelmente nós já temos ali de 5 a 9% de perda da safra 23-24. Então, o cenário no café pelo lado da oferta é muito delicado. E aí tem alguns mapas climáticos que apontam que o mês de setembro também haverá restrições de chuva. Se essas chuvas ocorrerem em setembro de maneira pontual, o que é isso? Exatamente como ocorreu em agosto. Cai 1, 2 dias, depois não chove mais. Vai incentivar, vai excitar de novo a planta a produzir a segunda florada. E aí, se não vierem as chuvas novamente em setembro, depois dessa florada, mais perda de produção. Então, o cenário para a cafeicultura brasileira, ele é muito delicado. E aí, no curso, nós vamos ensinar um pouco sobre essa questão de gestão de risco, como visualizar essas oportunidades que, de repente, o preço pode dar, com base também na frustração de safra que pode ocorrer. Então, qual é o risco que eu quero correr e como eu mitigo esse risco, como eu diminuo esse risco? É isso que nós vamos tentar trazer nesse curso que nós vamos ministrar junto com o pessoal aí, em apoio com o pessoal da BMC, porque eu acho que dentro do cenário da cafeicultura, a informação eu acho que vai ser a principal arma para que o produtor possa mitigar esses riscos, porque se você olha pelo lado dos fundamentos, exatamente o que eu comentei, ainda os mapas climáticos não mostram chuvas regulares em setembro. Essa primeira florada não foi tão pequena quanto normalmente ela é, né? Então, acontece normalmente em setembro, não em agosto. Em setembro, uma primeira florada em torno de 5 a 10%. Essa florada aqui já estão falando em torno de 15 a 30%, dependendo das outras floradas, porque, como a gente não sabe o volume das outras floradas, então não dá para se precisar. Mas eu acredito em torno de 15%. Então, o cenário para a oferta de café, ela é realmente muito delicada nesse momento. Tá certo, Vicente. E aí, né, com esse cenário delicado, o preço sobe, né? Se tem quebra de safra, alguma coisa, o preço vai lá para cima. Inclusive, a gente viu algumas notícias recentes do preço do café subindo nas últimas semanas e, né, com toda essa preocupação que você trouxe para a gente. Vicente, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e um abraço, até uma próxima, então. Eu que agradeço, fico disponível aí para a gente conversar mais vezes e desejo a todos um bom dia. Igualmente. É isso aí.